O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de ver a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, se ele recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que, sem isso, a teriam debilitado. É o mesmo que acontece com o suicídio. Fazendo exceção dos casos que se dão na embriaguez e na loucura, aos quais nós podemos chamar de inconscientes, é certo que, independentemente dos motivos particulares, o suicídio sempre tem como pretexto um descontentamento. Ora, aquele que tem certeza de que só é infeliz por um dia e que estará melhor nos dias seguintes, então este facilmente adquire paciência. Ele não se desespera, a não ser quando ele não vê o fim dos seus sofrimentos. O que é então a vida humana em comparação com a eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que tudo nele se acaba com a vida, se estiver sobrecarregado pela tristeza e pelo infortúnio, então ele só enxerga o fim desse sofrimento na morte. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, encurtar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, enfim, são os maiores incitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. E quando vemos homens de ciência se apoiar na autoridade do seu saber, se esforçarem em provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que estes nada têm a esperar após a morte, então isso não é os levar a essa consequência de que, já que são infelizes, não há nada melhor a fazer do que se matar? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma outra além do nada. Disso é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, então mais vale entregar-se a ele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula na maioria dos homens a ideia do suicídio. E os que se fazem apóstolos dessa propagação assumem para si uma terrível responsabilidade. Já que com o Espiritismo a dúvida não é possível, o aspecto da vida se modifica. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, enfim, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo, e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo nos informar sobre sua situação infeliz, provando que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas estão aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis,
de modo a fazer refletir qualquer um que fosse tentado a partir deste mundo antes da ordem de Deus. Logo, o espírita tem vários motivos como contrapeso à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado ele tenha sido na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, ele chega a um resultado totalmente oposto ao que esperava, que ele foge de um mal para cair noutro pior, mais demorado e mais terrível, que ele se engana ao crer que, ao se matar, ele vá mais rápido para o céu, que o suicídio é um obstáculo para ele se juntar no outro mundo aos que foram objeto de suas afeições e aos quais ele esperava lá encontrar. Daí vem a consequência de que o suicídio, não lhe dando mais do que decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Com isso, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e podemos concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Então, comparando os resultados das doutrinas materialistas e espíritas do ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica materialista conduz a ele, enquanto a lógica espírita o evita, o que é confirmado pela experiência. União Espírita, Jesus de Nazaré.